Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos. Nós vamos continuar aqui a nossa matéria. Já falamos do que é monômio, já falamos de grau de monômio, já falamos sobre soma, subtração, multiplicação e divisão de monômio, as 4 operações básicas com monômio, tá? E agora a gente vai continuar falando agora de potência e raiz quadrada de um monômio, tá? Da nossa introdução à álgebra ainda, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Então, prepara aí o seu material, vamos fazer as anotações aí dos slides, dos exemplos no seu caderno. Qualquer dúvida, pode procurar eu e a tia Marcélia, que a gente vai estar disponível aí para tirar a sua dúvida, tá bom? Então, vamos começar. Ó, monômios, tá? Operações com letras, nós vamos falar aí das nossas variáveis, lembra? Então, a variável aí que é uma forma de você mostrar aí um valor desconhecido. Então, ó, vamos dar uma recapitulada aí nas nossas memórias, tá? Soma e subtração primeiro, lembrando aí como é que faz soma e subtração, mais uma vez, para a gente não esquecer e ficar bem certinho na nossa cabeça, é o seguinte: parte literal com parte literal, a gente tem que analisar se é a mesma, tá? Se são iguais. Então, soma e subtração só pode fazer se a parte literal for a mesma. Soma coeficiente com coeficiente, ou subtrai coeficiente com coeficiente, se a parte literal for a mesma. Se não for a mesma, a gente não faz nem a soma nem a subtração, ok? Então, ó, 2 exemplinhos aí para a gente relembrar, né? 5xy ao quadrado mais 20xy ao quadrado. Como a parte literal é a mesma, xy quadrado, os dois são iguaizinhos. Eu vou somar 5 com 20, dá 25, ok? Posso fazer isso tranquilamente, coeficiente com coeficiente. 5xy quadrado menos 20xy ao quadrado, os dois aí são com a parte literal igual, né? Os dois são xy quadrado, então eu posso pegar e fazer 5 menos 20 dá menos 15. Tudo bem? Joia! Então, continuando aí, recapitulando ainda, né? Multiplicação, que a gente viu aí na aula passada. A gente tem que multiplicar os coeficientes, tá? E pegar a parte literal e usar a propriedade de potência. Tem que lembrar aí que base igual, repete a base, soma expoente, se eu estiver multiplicando, tá bom? Então, ó, exemplo aí, 4x² vezes 5x³. 4 vezes 5, 20. X² com x³, repito a base, soma expoente. 2 mais 3, 5. Tá? Se a base não é a mesma, eu só repito lá na minha resposta a variável, tudo bem? Molezinha, hein? Ó, divisão, relembrando também divisão. Tem que lembrar da propriedade de potência, base igual dividindo, repete a base, subtrai expoente, tá bom? E aí você divide coeficiente com coeficiente, número dividido com número, base igual dividido com base igual, repete, subtrai expoente. Se a base não é igual, eu só repito lá a minha variável na minha resposta, certo? Então, ó, exemplinho aí, 20x³ dividido por 5x². 20 dividido por 5 dá 4, e x² dividido por x³ dividido por x², desculpa aí, dá aí x. Repete o x, subtrai 3 menos 2, que dá 1, tá? Não preciso escrever 1 no meu expoente. Tudo bem. Então, ó, como recordar é viver, galera? Vamos dar uma olhadinha aí nas propriedades de potência de novo, que a gente não pode esquecer porque é muito importante, tá? Então, ó, primeira propriedade, multiplicação de mesma base, tá? Repito a base, soma expoente. 3 à quinta vezes 3 ao quadrado, que é o nosso exemplinho aqui,
vai dar 3 a sétima, tá? Porque eu vou somar 5 com 2, os dois expoentes, certo? Isso a gente já vem usando nos nossos exercícios da aula passada, tá? Agora, divisão de mesma base. Repito a base, subtrai expoente, tá? Não posso esquecer isso. A gente também já vem usando isso nas nossas outras aulas. Então, eu vou fazer, repito 3, no caso aqui do meu exemplo, né? 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado. Repito 3 e subtrai 5 com 2, que vai dar 3, tá? Então, fica 3 ao cubo aí. Não posso esquecer disso. E a terceira propriedade que eu gostaria de lembrar aí vocês, que é a que a gente vai começar a usar agora em potência, que é potência de potência. Então, eu tenho 3 à quinta elevado a 2. Eu tenho uma potência em cima de outra potência, tá? A gente viu isso lá no começo do ano, lembra? Então, eu vou repetir o 3 e vou multiplicar os expoentes. Eu vou pegar o 5, que é expoente, vou multiplicar com o 2, que é o outro expoente. 5 vezes 2, 10. Então, vai dar 3 elevado a 10, tá? Potência de potência, repito a base e multiplique expoente, certo? Não posso esquecer disso porque agora eu vou começar a usar. Então, ó, potências de monômios, tá? O que a gente tem que fazer? A gente potencia, né? Uma palavra, não sei nem se existe, potencia os coeficientes. Então, você vai ter um monômio lá com um expoente. Então, você vai fazer esse expoente e em todo mundo, tá? Ele vai ir no coeficiente, ele vai ir na parte literal em cada variável, tá bom? E daí, na parte literal, você vai usar essa última propriedade aí de potência, que é multiplicar os expoentes, tá? Então, é nisso que a gente vai aplicar a propriedade de potenciação. Então, ó, vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo aí que eu tenho é 7y, entre parênteses, todo mundo elevado a 3, tá? Então, esse 3, ele vai no 7, tá vendo aí, ó? Vai 7 ao cubo, tá? Vai no coeficiente, e esse 3 expoente vai também na parte literal, no y aí. Então, eu tenho 7 ao cubo vezes y ao cubo, faço 7 ao cubo 343, e y elevado a 3, tá? Porque eu não sei que letra que número que é, né? O y está representando um número, então eu só deixo aí y a terceira, certo? Beleza, ó. Outro exemplo, esse aqui com um sinal, ó, menos x elevado a 3, tá? Por que eu coloquei? Porque se tá dentro do parênteses, o expoente tá em todo mundo que tá no parênteses. Então, ó, menos x elevado a 3, como o índice é ímpar, lembra disso? Lembra? Olha lá no seu caderninho, primeiro trimestre. O índice é ímpar, então o meu sinal continua negativo pela regrinha de sinais, né? Porque menos com menos fica mais, com menos fica menos, né? Como eu tô fazendo 3 vezes, pela regra de sinal ele continua negativo. Então, ó, fica menos x elevado a 3. Então, cuidado com o parênteses, que ele pega todo mundo, inclusive o sinal, tá bom? Ó, terceiro exemplo aí pra gente aquecer legal. Menos 2x ao quadrado elevado a 4. Agora, veja bem, eu tenho um expoente aí, 4, que é par, e dentro do meu parênteses tem coeficiente, tem um sinal, né, que é do coeficiente, e tem uma variável elevada a 2, né, o x, no caso. Então, veja bem, esse 4 expoente, ele vai vir para o menos 2 e ele vai vir para o x quadrado. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ter um menos 2 elevado a 4, que vai dar 16, pela regrinha de sinal, né? Expoente par. Ele vai ficar positivo, menos com menos fica mais, com menos fica menos, com menos fica mais de novo. Então, eu vou ter 16 positivo, expoente par, base fica positiva se ela era negativa, e x ao quadrado elevado a 4
vai ficar 4 vezes 2, vai ficar 8, né? Potência de potência. Repete, multiplica expoente. Então, 4 vezes 2, 8. Então, vou ter aí 16x elevado a 8, tá? Ó, outro exemplo nessa mesma linha de raciocínio. 9x elevado a 9 elevado a 2. Então, veja bem, o 9 fica ao quadrado, tá? E o x elevado a 9 também fica ao quadrado. Então, você vai fazer 9 ao quadrado, 81, que é o coeficiente. E x elevado a 9 elevado a 2, pela propriedade de potência, eu faço aí, ó, multiplicação dos dois expoentes, 9 com 2, vai ficar aí 18, tá? Então, eu vou ficar com 81x elevado a 18, certo? Beleza. Último exemplo aqui, para a gente poder fechar com chave de ouro. Se eu tiver aí, ó, uma fração, né, com parênteses elevado a 2, então o expoente 2 vai em todo mundo aí, tá? Então, ó, 3x ao cubo vai expoente 2 no 3, vai expoente 2 no x cubo e vai expoente 2 no denominador da sua fração, porque tá com parênteses, vai em todo mundo, tá? Então, vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado, 9. X elevado a 3 elevado a 2, propriedade de potência, 3 vezes 2, 6. Multiplica os dois expoentes, tá? Ó, não esquece. E 5 elevado a 2, 25. Então, eu vou ter aí, ó, 9x à sexta sobre 25. Certinho? Deu para entender? Joia, né? Fácil, fácil, moleza, moleza. Ó, para fechar, então, raiz quadrada de monômio, o que a gente tem que fazer? A gente tira a raiz do coeficiente, tá? Aí a gente vai ver se é raiz exata ou não. Você também já viu como é que tira raízes, quando são exatos e quando não são. E aí a gente divide o expoente da parte literal por 2. Por que por 2? Porque a raiz é quadrada, né? Então é como se tivesse elevado a... Era alguém que elevado a 2 dá o que está dentro da raiz. Então, o contrário, né, do expoente aí seria a raiz. Então, por isso que a gente vai como se fosse dividir o expoente. É como se fosse aí um macetinho, tá? Então, pensa comigo aí, ó. Alguns exemplos. Raiz quadrada de 49x quadrado. Ok, raiz quadrada de 49, eu sei que é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. E aí, raiz quadrada de x quadrado é x, porque pensa só, quem que é o quadrado da x quadrado? O x, né? Ou então, pela regrinha aqui que tá no slide, a gente está dividindo o 2 por 2, que dá 1. Tá vendo? Ó, raiz quadrada de 25x à sexta. Raiz quadrada de 25 é 5. E x elevado a 6, quem que é o quadrado da x à sexta? Ah, x ao cubo, né? Então, é como se eu pegasse o 6 e dividisse por 2, que dá 3, tá vendo? Então, pensa desse jeito. E raiz quadrada de 64x à quinta, a gente só vai conseguir tirar a raiz quadrada de 64, que é 8, né? Raiz quadrada do x à quinta não vai ser exato, porque você não vai conseguir dividir 5 por 2, né? Vai dar um número quebrado. Então, a gente não vai trabalhar com isso por enquanto, tá bom? Só com exatas. Aí fica mais tranquilo, né? Então, é isso, galera. Ó, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula sobre monômios, que vocês estejam acompanhando aí direitinho as nossas aulas, nosso passo a passo. Qualquer dúvida, estamos disponíveis, eu e a tia Marcélia, lá no AVA. Pode procurar a gente, pode fazer sua pergunta. Anote suas dúvidas aí no seu caderno para você não esquecer. Qualquer coisa, fala com a gente lá no Teams, na aula, tá? Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos. A equipe de matemática manda um super beijo para você. Fiquem com Deus. Tchau!